Olá, pessoal. Meu nome é Larissa e eu sou estudante de História do sétimo semestre da FMU. Olá, pessoal. Me chamo Jonathan, também sou estudante de História da FMU, sétimo semestre. Bem-vindo a todos ao nosso podcast 20 Minutos de História do Brasil. Esse podcast ele faz parte do nosso projeto, né, que a instituição disponibilizou para substituir o estágio supervisionado, que deveria ser presencialmente, mas devido a toda a situação sanitária que estamos vivendo no Brasil e no mundo, né, eles deram essa outra alternativa, que o nome do projeto é Humanas e Manos, né, esse podcast tem uma sequência de 20 podcasts, né, sobre, como o próprio nome diz, a história do Brasil, mais precisamente aí do período entre o governo do Juscelino Kubitschek até a redemocratização, né, pós o fim da ditadura civil-militar no Brasil. Esse podcast ele é voltado para turmas do terceiro ano do ensino médio, mas caso você já tenha concluído o ensino médio ou esteja em alguma turma, né, antes desse período escolar, não tem problema, você pode estar nos acompanhando também se tiver interesse. Só peço que acompanhe os podcasts anteriores para ter uma compreensão melhor, né, do que nós estamos discutindo aqui, trabalhando, para você também poder, né, estar mais por dentro do conteúdo. Esse é o podcast número 15, né? Coisas que a gente já começa lá no governo do Juscelino Kubitschek, falamos um pouco da economia, né, do contexto histórico da época, falamos um pouco dos governos que vieram depois dele, do Jânio Quadros, do João Goulart, falamos do golpe, né, falamos dos atos institucionais, falamos dos movimentos operários, da censura, né, e nesse podcast de hoje nós estamos falando, né, mais sobre os movimentos culturais da época, né? Mais precisamente a música nesse momento, né? A música ela cresce muito nesse momento no Brasil, mas também por ter grande para alcançar muitas pessoas, também sofre muita censura, também sofre muita supervisão. Muitos artistas nesse momento, né, são perseguidos, são censurados, né, as suas músicas. Então a gente vai entrar um pouco mais nisso no tema de hoje. Isso mesmo. Bom, no podcast anterior, né, a gente falou um pouco, nós falamos um pouco, né, sobre alguns movimentos culturais, né? A gente falou um pouco sobre o teatro, e aí no final a gente comentou um pouco sobre o show Opinião, de 1965, né? Que era como se fosse um grande sarau, assim, né? Onde se criticava o governo abertamente, né? Esse show Opinião, porém, a repressão naquele momento ela tolerava isso porque era frequentado pela classe média, né? E para um governo se manter no poder, ela precisou, esse governo precisava da classe média, né? Inclusive, o termo ditadura civil militar, a nossa ditadura é civil porque parcela da população, né, em especial a classe média, apoiou o golpe e até certo momento apoiou o governo dos militares no poder, né? A gente falou um pouquinho sobre esse show Opinião e hoje a gente vai focar, né, maior assim, né, dar um destaque maior para os festivais de música. Os festivais de música, eles tiveram uma duração aí de 1965 até 1972. Esses festivais, eles foram inspirados num festival que também tinha na Itália, né? Esses festivais também eram organizados por emissoras de televisão, né? E assim, esses eventos eles geravam grande mobilização popular, principalmente por terem setores estudantis no meio, né? No podcast anterior a gente falou um pouco sobre a Uni, e a gente, né, convida para que vocês sempre acompanhem, né, a sequência de podcasts assim para ficar mais contextualizado. Então, assim, além de ter setores como os estudantis apoiando, para
para os setores mais conservadores da sociedade, esses festivais eram extremamente perigosos, assim, né? Porque poderiam sair algumas músicas com críticas ao governo, né? E assim, no imaginário da ditadura, os setores estudantis, eles recrutavam jovens para a luta armada, né, contra a ditadura. Aqui, acho que vale a pena a gente, né, falar que realmente existia o grupo armado, né, que foi a resistência armada da ditadura, mas no geral não era esse o objetivo da UNE, por exemplo, né, que era a União Nacional dos Estudantes. Então, esse imaginário da ditadura, né, que era pregado para a população mais conservadora aí como um todo, né? E como que funcionavam esses festivais? Assim, vários nomes da MPB, tanto de cantores como de compositores, eles levavam músicas inéditas, né, e lançamentos para cantarem para um grande público, no qual eles iam concorrer entre eles, né? É legal a gente falar sobre isso, porque assim, atualmente os críticos da música brasileira, eles não veem possibilidade alguma de fazer festivais como esses nos dias atuais. Porque imagina só você colocar grandes nomes da música da MPB, né, principalmente a música popular brasileira, para concorrer entre si, tipo Marisa Monte concorrendo com Chico Buarque, com Gilberto Gil. Então, hoje em dia isso é algo inconcebível, assim, né, para a música no nosso contexto atual, mas na época era algo super normal, assim, super movimentado, né? É legal também a gente dizer que é um momento desses festivais que tem uma grande polarização entre os músicos, né? Então, você tinha o grupo dos alienados e dos engajados. Os alienados eram a Jovem Guarda, né? Que, inclusive, um dos cantores famosos da Jovem Guarda é o próprio Roberto Carlos, né? E a Bossa Nova. Então, os alienados, que eles não tinham ali críticas ao governo, eram grupos que estavam ali mais preocupados com a diversão mesmo, com curtir o momento, com muitas influências, né, internacionais, eles tinham outra pegada, né? Então eles eram considerados alienados. E os engajados eram justamente aqueles que estavam ligados à MPB, a música popular brasileira, e à Tropicália, né? A Tropicália é um nome bem comum, assim, né? Acho que para quem gosta de MPB principalmente, porque tem um disco, né? Tropicália, que ficou bem famoso, que é dessa época, que junta aí alguns cantores famosos, né? Da nossa MPB brasileira. E foi nesses festivais que você tinha aí foram lançadas uma série de músicas, né? E a música, né? A primeira música que ganha o festival, ela se chama Arrastão, né? Essa música venceu o festival em 1965, que foi o primeiro ano do festival. É uma composição do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes e foi cantada pela Elis Regina, né? Que ela ganha o primeiro prêmio, né, o primeiro Festival Internacional da Canção da TV Excelsior do Rio de Janeiro, em 1965. E aí, junto com essa música, vieram várias outras músicas, né, que a gente conhece até hoje. Inclusive, esse prêmio da música Arrastão, é possível você assistir, né, assim, o que foi criado no próprio filme da Elis Regina. Muito bom, e vale destacar que esse momento, né, principalmente com os festivais, é um momento de grandes artistas já consagrados hoje, nascem, né, para o Brasil. Gilberto Gil, Elis Regina, Chico Buarque, Geraldo Vandré, entre tantos outros que Caetano surgem. Veloso, né? Caetano Veloso, são os principais nomes também, né, de manifestação, de participação em manifestações contra o governo também, né, militar. Então ele surge nesse momento, as suas músicas ganham muito sucesso nesse momento, né, então eles se projetam de fato para o Brasil. Mas vale destacar, né, que no meio desse
esses festivais, que durou de 65 a 73, em 1968, né, ele surge, né, e é assinado o AI-5. Né? Por que que eu estou destacando isso? Porque com o AI-5 surge o Conselho Superior de Censura. E esse conselho, ele passa a fiscalizar mais de perto, né, a produção dessas músicas. Por isso que os festivais acabam não tendo uma duração maior, porque de fato essas músicas faziam críticas diretas, né, e esses cantores também. Vale destacar aqui o discurso do Caetano Veloso, né, no dia 15 de setembro de 1968, justamente um dos festivais, criticando, né, a postura do governo militar da época, né? Então, eles começam a, de fato, a ser perseguidos, começam a, de fato, a serem muito reprimidos nesse momento, né? Vale também lembrar que esses personagens do Conselho Superior de Censura, eles eram concursados, então eram pessoas, de fato, com formação superior, que prestavam concursos públicos para poder trabalhar nessa área, e muitos, e aqui vale uma curiosidade que é interessante, muitos deles não compactuavam com as ideias, né, ditatoriais, as ideias de censura. E assim, muitas músicas, na hora da vistoria, da análise para ver se poderiam ser lançadas ou não, muitas dessas músicas passavam por esses censores, essas pessoas que trabalhavam ali, né, na área de censura, passavam porque eles de fato eram contra o movimento militar, e aí eles meio que, né, davam essa ajuda a muitos desses cantores. Né? Então vale aqui pontuar que tantos outros, Rita Lee, Jorge Ben, Gal Costa, né, são artistas já consagrados e que se projetam nesse momento no Brasil. É interessante destacar também que as músicas elas poderiam ser censuradas por qualquer motivo. Eu não via muito um padrão, né, no período ditatorial. O padrão básico que tinha era respeitar, né, os bons costumes, mas se uma música que tivesse algum erro de português, se tivesse alguma coisa que eles não gostassem ou que eles entendessem que poderia pegar mal, eles cortavam. Por exemplo, a Não, não, música não tinha tipo um padrão assim, olha, tal e palavra se censura, não, isso não existia. Ia muito da opinião de cada censor, né? exatamente. Né, só uma música de exemplo, Tira o Álvaro, de 1960, né, do João Rubinato, ela é censurada por faltar gosto, né? Esse era um dos motivos que eles davam para censurar a música, por faltar gosto e erros de português, né? Tanto que só veio a público em 1980, né? 20 anos depois que foi censurado, já para o final da ditadura. Então, assim, eram coisas que levavam, né, a censura que hoje são quase inconcebíveis, né? Você censurar uma música por conter algum erro de português ou alguma gíria que não faz parte ali do dicionário, né? Esse momento também, muitos desses artistas que faziam críticas ao governo, mas também queriam continuar produzindo as suas músicas, eles usavam pseudônimos, né, para poder lançar as suas músicas. Todas as músicas passavam, né, eles enviavam. Nesse momento, né, muitos desses artistas que eram censurados usavam pseudônimos, né, para poder que suas músicas sejam aprovadas, porque muitos deles só de receberem lá com o nome dele já eram censurados, sem nem muita análise. Era o caso do Chico Buarque, por exemplo, né, que a música dele, Acorda Amor, em 1974, ele é assina por um pseudônimo chamado Lionel Paiva e Julinho da Adelaide, né, para não ter o nome dele. Porém, com o passar do tempo, a censura ela percebe isso, que muitos artistas usavam esses nomes e começaram a pedir uma cópia do documento, né, para eles poderem aprovar ou não. Então, muitos desses Isso, artistas passaram
O do Chico, só para vocês entenderem por que ele usa esse pseudônimo, porque o Chico Buarque chegou a um ponto nesse período ditatorial que não importa qual música ele mandasse, ela ia ser censurada. Então, poderia ter qualquer crítica ao governo, como poderia não ter nenhuma crítica ao governo, ela ia ser censurada. Exatamente. Alguns artistas que o nome já ficava marcado que nada passava, né? Então, eles acabavam usando desses meios para poder terem as suas músicas lançadas, né? E quanto maior era a censura com esses artistas, maior era a repercussão das músicas dele, maior eram as vendas de disco, né? Por muitos shows eles eram interrompidos, muitos discos destruídos. É o caso, por exemplo, do Gonzaguinha, né? Ele foi humilhado numa apresentação do Flávio Cavalcante e na mesma época o disco dele vendeu 20 mil cópias, né? Então, o disco dele vendeu tanto após ele ser humilhado nessa apresentação que tiveram que censurar o disco dele, né? Porque estava vendendo demais, estava ganhando muita repercussão. Então, de fato, o povo também, a população começou a abraçar esses artistas, e esses artistas começaram a abraçar também as causas sociais, começaram a abraçar o povo, né? Então, isso é uma relação muito interessante desse momento. Sim, a música, ela, além de ser, né, uma manifestação cultural nesse momento, a música se torna também uma forma de resistência, né? É o caso da música Para Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré. Essa música era para ter ganho o festival de 1968, porém, essa música não ganha o festival, a que vai ganhar é a Sabiá, do Chico Buarque, do Tom Jobim, e essa música vai ficar proibida por muitos anos, mas ela se torna um hino contra a ditadura, né? E até alguns historiadores vão dizer que essa música ela foi o estopim para o AI-5, assim, ela foi a gota d'água para que eles assinassem o AI-5, né? Para que fosse para que a censura começasse a ser parte da legislação brasileira. Essa música ela vai acompanhar aí muitas manifestações até no período de redemocratização, no período democrático do Brasil, né? Em muitas manifestações de professores, inclusive, ela vai ser cantada assim, plenos pulmões pelos manifestantes, porque essa música realmente se torna um hino, né, contra toda a opressão militar desse momento. Então, se vocês não ouviram ainda essa música, procurem. O nome da música é Para Não Dizer que não Falei das Flores. Exatamente, né? Só para a gente voltar um pouquinho na questão da censura das músicas, como a gente destacou aqui, não havia um padrão de censura, né? Eles iam censurando de acordo com o entendimento deles de cada música, né? Normalmente era mais para questões morais e de linguística, mas também tinha questões assim que atacavam a família tradicional brasileira, né? O cidadão de bem. Por exemplo, a música do Odair José, né? Uma Vida Só, Pare de Tomar a Pílula. Ou seja, essa é uma música que ia totalmente contra, né, os valores e princípios, porque aqui ele tá falando definitivamente da pílula, né, para não engravidar e tudo mais. Então isso atacava, né, essa classe da sociedade, Até né, porque atacavam os morais. os militares queriam fazer o controle populacional nesse momento, né? Então eles queriam sim o uso do anticoncepcional. Então, quando sai uma música Pare de Tomar a Pílula, os militares olham para ele e falam: Você tá louco? Como assim você tá Exatamente. cantando uma coisa que para as pessoas pararem de usar anticoncepcional, elas têm mais é que usarem mesmo para parar de ter filhos, né? Então são diversos motivos de censura, assim. Exatamente. Então, a censura, ela era de fato atingia todos os grandes artistas, né? Principalmente aqueles que, como a gente comentou aqui, que não eram alienados aos princípios e às medidas militares, mas que tinham um conhecimento, tinham mais informações do movimento, iam de fato contra, né? Participavam das ações, participavam de manifestações, tinham sempre os seus nomes ligados, tão ligados que
muitos deles, como a gente comentou aqui, já era censurado só de chegar a música lá para análise com o nome do cara, ele já era censurado. Eles nem faziam questão de analisar, né? Tanto que muitas dessas músicas, né, criadas, compostas ali nos anos 60 e 70, só vão ser divulgadas nos anos 80, né? Só vão ser lançadas nos anos 80, porque ficam aí no período de censura de 10, né, 15 anos, que tem prazo de validade a censura. Então, eram censuradas ali por 5, 10 anos e acabava esse período. Muitas delas já estavam no final da ditadura e aí passaram a ser lançadas, né, e atrair essa população, né, essa cultura popularesca, né, e essa música acaba também entrando na casa dessas classes médias, através principalmente das domésticas, né, dos trabalhadores ali que cuidavam da casa, porteiros, segurança, né, que levavam essas músicas para esses ambientes de classe média, ou seja, esses artistas ganhavam ainda mais visibilidade nesse meio da classe média que acabava também abraçando, né, essas composições, essas canções nesse momento. Sim, acho que uma das músicas que é um clássico da censura, né? É a música Cálice, do Chico Buarque. Ela é uma música de 1973, né? Que ela tem como refrão a seguinte frase: Pai, afasta de mim esse cálice. E aí, quando essa música bate na censura, os censores olham e falam assim: ele não está falando do cálice enquanto copo, né? Ele está falando do cálice enquanto verbo calar. Então, essa música é vetada, censurada de todas as formas. E num show, né? Em 1973, o Chico, ele não canta essa música, porque ela está proibida. Mas ele e o Gilberto Gil, eles tocam essa melodia e cantarolam essa música, né? Eles assumiam essa música, porém, nesse show tinha um censor na plateia. Ele levanta e desliga os microfones para que essa música não fosse nem cantarolada, né? Então, para vocês verem até que ponto chega a censura nesse período. E não só essa música, como a gente tem outras músicas, né, que marcam muitos momentos da história. Uma delas vai ser o Bêbado e o Equilibrista, né, que ela foi composta pelo João Bosco e pelo Aldir Blanc, que vai ser cantada, né, pela Elis Regina. E essa música vai fazer aí várias referências, né, algumas pessoas. É uma música de homenagem ao Charlie Chaplin, quando ele diz, né, que ele é esse bêbado, né, trajando luto, que diz a música. Vai fazer referência também que sonha a volta do irmão do Enfio, né, que foi exilado nesse momento. Ele era um sociólogo, né, o sociólogo Betinho. Também ela vai fazer referência aí quando ela diz choram Marias e Clarices, né? Uma era a esposa de um dos operários que morreu numa ação militar, e a outra do jornalista Vladimir Herzog, né? Então é uma música que vai fazer muitas referências, né, a muitas pessoas assim que realmente sofreram violações dos seus direitos, né, durante a ditadura. E uma música que aí vai se tornar o hino, né, da abertura política do Brasil, aí quando ele já foi aprovada a anistia, né, que no próximo podcast, não, no outro a gente vai falar um pouco sobre a anistia também, né, mas que é a abertura política onde a anistia é assinada, né, e os presos políticos que estavam exilados podem retornar ao Brasil, que é a música Tô Chegando, né, ela foi composta pelo Maurício Tapajós e pelo Paulo César Pinheiro. E quando você. Tô chegando, não, perdão, tô voltando. Essa é uma música de 1979, né? E é justamente isso, assim, a pessoa fala que, olha, pode colocar o feijão para cozinhar, né? Meia dúzia de brama para gelar, que eu tô voltando. E é justamente isso, vira um hino da anistia, um hino dessa abertura política,
que muitas pessoas que tiveram que deixar o seu país, nesse momento, estão voltando para suas casas, para reencontrar suas famílias, seus amigos. Então, a música, nesse momento, ela vai muito além de só uma expressão popular ou de falar de um movimento, né? O movimento cultural desta época. A música, nesse momento, é resistência. A música, ela conta história. E a música também denunciou muitas atrocidades. Como nós falamos, né, no podcast anterior sobre os teatros, né, sobre os espaços de luta e de resistência, né, os músicos, né, os artistas desse momento, eles são, de fato, a resistência, né? As suas músicas, composições, suas peças de teatro são a resistência nesse momento. Então, é muito importante destacar essa posição política, destacar que você, mesmo sendo artista, mesmo sendo uma pessoa famosa, você pode e deve se posicionar politicamente, principalmente num período onde você tem os seus direitos reprimidos, os seus direitos violados. Então, a fala deles, a posição deles ganha muito apoio, ganha muita massa, né? Então, isso foi muito importante naquele momento. Nós vamos falar um pouco mais sobre as novelas, sobre, né, os jornais nesse momento também, mas aqui em relação aos cantores, a essa classe artística, vale esse destaque, né? Te convido a continuar nos acompanhando nos próximos podcasts. Se cuidem, se possível, fiquem em casa e usem máscara. Sim, se cuidem e na descrição do vídeo eu vou deixar o link das músicas e o nome das músicas que a gente citou aqui para vocês, caso vocês queiram ouvir. Um Tchau, abraço a gente. Se todos. cuidem. Tchau. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa e eu sou estudante